Tem coisas que a gente posta e tem coisas que a gente vive. Bem-vinda ao Beyond the Post with Amanda, um espaço para conversas honestas sobre a vida por trás da imagem, o crescimento por trás das conquistas e as verdades que quase nunca aparecem nas redes sociais. Olá, eu sou a Amanda e eu estou muito feliz que você esteja aqui. Sabe aquela pergunta que todo mundo me faz? E te fazem também. Como você dar conta de tudo isso? No meu caso, é atuando, fazendo testes, gravando podcast, fazendo aulas, cuidando da casa, cuidando dos animalzinhos de estimação e ainda ter tempo para mim. Eu vou ser sincera com você logo de cara. Eu não dou conta de tudo o tempo inteiro, perfeitamente. E ninguém dá. Quem te disser que dá, ou está mentindo, ou tem uma equipe gigante que ninguém te mostra nas fotos. Mas eu aprendi com muito tropeço algumas coisas sobre como sustentar uma carreira criativa, que para mim envolve a atuação, apresentar esse podcast, criar conteúdo, sem virar uma versão esgotada de mim mesma, sem deixar de lado o que também me sustenta, a minha casa, os bichinhos de estimação, meu relacionamento, minha família. Hoje eu quero abrir esse processo com você, do jeito real, sem filtro de vida perfeita, com dias bons e dias que simplesmente eu não dou conta. Fique comigo até o final, porque eu vou te contar algumas coisas que normalmente eu não conto abertamente. Para quem não me conhece tão bem, minha rotina tem 3 ou 4 vidas dentro de uma só. Tem a Amanda, atriz, que vive de agenda incerta, audições, testes, como chamamos, coração de texto, às vezes viagens inesperadas ou outro mês completamente parado, esperando algum projeto aparecer. Essa incerteza por si só já é um exercício diário que eu não consigo controlar. Tem a Amanda, a apresentadora de podcast, que é um outro ritmo completamente diferente. Mais estrutura, mais rotinas, pauta, gravação, edição, tudo além das gravações em si. E tem a Amanda, mãe de pets, porque sim, eu considero isso uma parte real da minha identidade. Não só um detalhe da minha vida pessoal. Quem tem seu animalzinho de estimação sabe o que eu estou falando. Eles não entendem prazo de entrega, de gravação atrasada ou de um dia difícil. Eles têm as próprias necessidades, próprio ritmo. E isso me ensinou muito sobre presença, mais do que qualquer outro curso que eu já fiz. Juntar essas 3 vidas, mais a vida pessoal, os relacionamentos, o tempo sozinha que eu também mereço, que é o que mais importa para mim. Não é fácil não. E é exatamente sobre esse malabarismo, sem filtro, real, que eu quero falar com você hoje. Antes de falar o que funciona para mim, deixa eu ser bem honesta sobre o que não funcionou, porque acho que isso ajuda mais do que mostrar o lado bonito. Teve uma fase, há um tempo, que eu queria estar literalmente em tudo. Toda gravação, todo convite, toda oportunidade, só para estar em sets de gravações. Porque no início de carreira, a sensação é que quando você disser um não uma vez, a oportunidade nunca mais vai voltar. Isso é um medo bem comum de quem trabalha na carreira criativa, principalmente no começo. O resultado disso foi uma exaustão impossível de sustentar. Eu lembro de dias que eu saía do set de gravação, chegava em casa tarde, cansada, sem paciência para os meus pets, que eles só queriam atenção, estavam sem me ver o dia inteiro. E o pior é que eu sentia culpada dos dois lados. Culpada por roubar o tempo de trabalho quando eu só queria deitar no sofá com meus cachorrinhos. E culpada por roubar o tempo deles quando eu precisava estar no trabalho. Uma culpa que não tinha fim. Porque eu nunca estava plenamente em um lugar só, sempre com a cabeça dividida. Eu queria estar em um local, mas a minha cabeça queria outra. Fiquei precisando passar por um período de esgotamento de verdade, físico, emocional, foi aí que eu entendi que continuar naquele ritmo não era sustentável nem para minha carreira, nem para minha vida pessoal, nem para minha saúde. E foi esse ponto de virada, a partir dele, que eu comecei aos poucos a construir o que eu vou compartilhar com você hoje. Uma coisa que me ajudou bastante foi parar de pensar em equilíbrio como se fosse uma balança perfeita, nivelada todos os dias. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu tinha que fazer todas as coisas no mesmo ritmo,
na mesma regra, porque se eu não fizesse, parecia que algo estava faltando. Eu achava que equilíbrio era ter uma rotina perfeita, fazer as coisas seguindo a disciplina, horário e ritmo. E passei a pensar como uma navegação, igual alguém pilota um barco. Não dá para manter uma rota reta o tempo inteiro, ignorando o vento e a maré. Às vezes o vento empurra mais do lado do trabalho e uma fase de uma gravação intensa, aulas para fazer, casa para cuidar, e às vezes empurra para o lado mais pessoal, cuidar de um pet que não está se sentindo bem, ou um momento que meu corpo peça mais presença de mim e com as pessoas à minha volta. Quando eu entendi isso, parei de me cobrar um equilíbrio perfeito e diário, que é praticamente impossível de sustentar de verdade. Passei a olhar para o conjunto das próximas semanas, para os próximos meses e perguntar: qual lado desse barco andou perdendo? E se a resposta era um trabalho o tempo todo sem parar, preciso corrigir o rumo. E isso me tirou um peso enorme das minhas costas, porque exigir de mim uma vida perfeita, equilibrada, todo santo dia, era uma receita perfeita para a frustração. Agora vamos para o que interessa. Como isso funciona de verdade na minha rotina? Primeiro, eu bloqueio a agenda com a mesma seriedade de um trabalho de gravação. Se eu tenho um compromisso de trabalho marcado, ele entra na agenda, correto? E se eu decido que sábado de manhã eu vou para passear com meus cachorrinhos, sem celular, ou eu vou para academia, eu coloco a mesma pontualidade, porque é uma forma para mim conseguir ver aonde meu tempo está indo. Parece muito bobo, mas muita coisa mudou. Porque quando um compromisso pessoal está na agenda formal, ele deixa de ser o que sobra e passa a ser aquela prioridade que você tem. Segunda coisa que eu criei foi um ritual de transição entre o set e a casa. Trabalhando com a atuação, às vezes eu saio de um personagem, de uma cena emocionalmente intensa, e quando eu chego em casa, direto sem nenhuma transição, isso confunde a minha cabeça às vezes. Hoje eu tenho um ritual simples. No caminho para casa, eu tiro alguns minutos no carro, no transporte, aonde quer que eu esteja, para sair da energia que eu estava. Respirar, ouvir uma música específica que já virou meu sinal pessoal de que agora eu volto a ser eu. Chegar em casa depois desse ritual muda completamente como eu recebo meus bichinhos. Minha casa, minhas pessoas. Isso me ajudou muito até voltar para mim mesma. Terceira coisa, eu projeto um horário fixo de cuidado com meus bichinhos. Todos os dias, não inegociável. Pode ter sido o dia mais corrido do mundo. Eu ainda separo um tempo da manhã e à noite só para eles. Sem celular, sem roteiro na cabeça, só presença. Isso virou, sem exagero, uma das minhas âncoras emocionais mais importantes. Eles não cobram produtividade de mim, eles só querem presença. E isso muitas vezes é exatamente o antídoto de excesso de cobrança que eu coloco em mim mesmo no trabalho. Quarta coisa que eu faço. Eu separo inspiração de execução no podcast. A ideia de pauta pode surgir a qualquer hora, inclusive brincando com meus bichinhos, ou no meio de uma aula que eu estiver tendo uma conversa que acaba me inspirando para o próximo episódio, sem eu estar esperando. Eu anoto no celular, num papel, aonde eu estiver, sem me obrigar a desenvolver aquilo naquela hora, naquele momento. Isso me permite aproveitar momentos de inspiração sem sacrificar o tempo que eu reservei para outras partes da minha vida. Quinta coisa que eu faço, que eu aprendi com o tempo, a dizer não com mais critério. Hoje eu avalio cada convite, cada projeto, com uma pergunta simples: isso alinha com o momento que eu estou vivendo agora? Ou é só um medo de perder a oportunidade, falando mais alto? Sexto, eu trato o descanso como parte do trabalho criativo, não como uma pausa dele. Muitas das minhas melhores ideias para o podcast ou até interpretações que eu levo para o personagem nasceram de alguns momentos que eu estava vivendo completamente fora do trabalho, deitada no sofá ou na academia, brincando com meus cachorrinhos, numa caminhada ou em alguma meditação na academia, sem cobrança nenhuma. Descanso não é tempo perdido, é qualidade de vida. Eu seria ignorante se eu dissesse que a culpa desapareceu completamente.
ela ainda aparece e de vez em quando, às vezes, ainda quando eu tô gravando um episódio no podcast, eu penso nos meus bichinhos que eles estão bem aqui do meu lado enquanto eu estou aqui falando deles. E eu sei que eu poderia estar brincando com eles, mas eu sei também que eu tô fazendo algo pra minha carreira, o momento que eu estou tendo pra mim. E às vezes quando eu estou com eles, esse momento de precisar fazendo algo produtivo sempre vem. Então, é aquela forma de continuar mesmo as coisas que vêm dentro da nossa cabeça, né, o tempo inteiro. O que mudou não foi a ausência total dessa culpa, foi uma forma de como eu lido com ela quando ela aparece. Eu pratico o que eu chamo hoje de presença seletiva. Em vez de tentar estar em todos os lugares o tempo inteiro dentro da minha cabeça, eu escolho estar completamente presente aonde eu estou nesse momento. Se é hora de gravar, eu gravo, foco no local. Se é hora de estar com meus cachorrinhos, eu estou com eles, brincando com eles. E aí eu me desligo do resto. Isso não elimina a culpa instantaneamente, mas reduz muito a sensação de estar sempre meio ali, meio em outro lugar, que sinceramente era a pior parte de tudo isso antes pra mim. Uma coisa interessante, atuação e podcast estão me ensinando lições bem diferentes sobre esse tema. A atuação me ensinou a lidar com a incerteza. A agenda de um ator é imprevisível. O projeto pode mudar de data do dia para a noite. Uma data que você precisava agendar pode se estender sem aviso prévio. Isso no início me deixava muito ansiosa em relação ao tudo resto da minha vida, porque eu não conseguia planejar nada com segurança. Com o tempo, eu aprendi a construir uma base pessoal, rotina, rituais próprios, que sustentem independente da visibilidade do meu trabalho. Ter uma base estável em algumas áreas da vida compensa a instabilidade natural de outras. Já o podcast me ensinou outra coisa: a importância de ritmo, de regularidade, diferente de atuação. Apresentar o podcast tem mais um ritmo de gravação, de edição, de lançamento, semanas após semanas. E isso me ensinou a valorizar a rotina como aliada, não como inimiga da criatividade, como eu talvez pensasse antes. Quando só vivia de imprevisibilidade dos sets de gravação ou de audições que chegam sem avisar. Juntando essas duas lições, aceitar a incerteza de um lado e valorizar a estrutura do outro, eu consegui aos poucos montar um sistema pessoal que funciona para mim. Não é uma fórmula pronta que eu recomendo copiar exatamente. E hoje eu convido você a prestar atenção em qual diferentes áreas da sua vida, criativa, pessoal, que você está precisando de mais equilíbrio. Hoje eu quero deixar um exercício simples, que a minha terapeuta me ensinou, que eu mesmo revisito de tempos em tempos, e que você pode fazer ainda hoje. O primeiro passo é pegar um papel. Escreva com sinceridade todas as áreas da sua vida. Por exemplo, trabalho criativo, relações pessoais, saúde, descanso e algo que te dê alegria, sem cobrança nenhuma. Tipo, no meu caso, era o tempo com meus cachorrinhos. Depois de ter escrevido isso, você vai colocar uma nota de 0 a 10 para cada uma, sem julgar. Para cada situação da sua vida, dê uma nota de 0 a 10 para cada uma delas. Segundo passo é identificar qual área dessas está sendo mais esquecida. Elas vão ser a que vão estar com números menores, tá? Sem julgamento. Terceiro passo: escolha uma ação, uma desses tópicos que você colocou e que você possa fazer algo diferente nessa semana para ela. Não precisa ser grande. No meu caso, às vezes, era só desligar o celular durante um passeio com meus cachorrinhos, ou deixar até em casa. Eu não levo meu celular quando eu passeio com eles. Então, você olha isso, o que for que está em excesso ou que está sem excesso. O próximo, quarto passo, é definir um limite de tempo, claro, para o seu trabalho criativo nos próximos dias. Um horário de início e um término, todo dia. Você escolhe o horário que você quer começar, o horário que você quer terminar, ou você tira apenas 30 minutos do seu dia e faça algo que seja criativo para você. Passo número 5. No final dessa semana, revise com honestidade o que funcionou para você e o que não funcionou. Trate isso como um processo contínuo, não como uma fórmula definida, mas como algo que vai te ajudar. O exercício é simples.
e repetindo ele com regularidade foi o que me ajudou a tirar daquela fase de esgotamento e me trouxe para uma relação mais saudável com tudo que eu faço hoje e com as pessoas que eu amo. Então, se tem algo que eu quero que fique desse episódio para você, é isso. Eu não equilibro tudo perfeitamente, todos os dias. Ninguém equilibra. O que eu faço é ajustar constantemente o rumo com intenção e me permitir errar no caminho, sem me punir demais por isso. Atuar, apresentar esse podcast, cuidar dos meus bichinhos, cuidar de mim, tudo isso faz parte da mesma vida. Não são compartimentos separados competindo entre si. Quando eu entendi isso, tudo ficou mais leve. Se você também vive esse malabarismo entre carreira criativa, a vida pessoal, ou com o seu pets, com qualquer animal de estimação que você tenha, manda esse episódio para alguém que está precisando ouvir isso. E saiba que você não está sozinho. Conte pra mim o que é o seu equilíbrio hoje. Eu adoraria saber. Se esse episódio fez companhia pra você de alguma forma, me conte nos comentários. Eu adoro ler as histórias de vocês. Eles me inspiram para os próximos episódios. Se você ainda não segue o podcast, aproveita para acompanhar. Toda semana tem um episódio novo. Obrigada por passar esse tempo comigo e até o próximo. E lembre-se, a vida mais importante acontece beyond the post.